para mais um dia, né? Fechar a semana antes da prova. Vamos lá. Ontem, no final, a aula ficou meio que truncada, né? Porque parece que a internet ficou meio oscilando, né? Uhum. Ele começa a dar muito delay na fala, né? Ah, tá certo. A gente dá uma voltadinha aqui para a gente não perder o fio da meada. Vou só abrir aqui o arquivo. Eu estava aqui conversando com a Edmilza. A gente chega, né? Vai, o que é isso, é aquilo, acertar umas coisas, outras, e a gente acaba aproveitando esses intervalozinhos. Eu já vou abrir aqui o arquivo para a gente conversar. Hoje tá fresquinho aí, Raíra? Aqui também. E refrescou bastante, né? Ai, que maravilha. Aham, aqui tá assim também. Tá desde cedo hoje aqui assim a temperatura bem mais agradável e ventando, sabe? Mas já começou ontem já a dar uma trégua o calorão. Mas a gente se sente melhor, né? A disposição é outra, né? Quando o clima tá assim. Abriu. Vamos ver aqui. Vamos projetar. Apareceu aí para vocês o slide, pessoal? Beleza. Então vamos lá. Então ontem nós falamos, né, sobre o que é o planejamento estratégico de gestão de pessoas, falamos sobre a importância de se definir a missão da empresa, porque é a partir dela que vai ser desenvolvido todo o planejamento estratégico da empresa, né? Tudo gira em torno da missão. Tudo aquilo que for definido pelo planejamento estratégico vai ser no sentido de cumprir essa missão, né? Essa promessa de existência aí da empresa. Por que a empresa foi criada? Né? Então, ela que vai definir todo o caminho a ser percorrido aí pela empresa. Vimos aqui alguns modelos ali de missão. Aí nós citamos alguns exemplos aqui para traçar uma missão, onde estamos e onde queremos chegar, né? Ou melhor, uma visão, né? Onde estamos e onde a empresa está e onde a empresa quer chegar. Aí nós falamos aqui sobre a missão e a visão juntas, né? Que devem ser consideradas para traçar os objetivos aí da organização. Falamos aqui por que os objetivos eles devem ser criados, né? Qual é a finalidade, para que eles servem, o que eles demonstram. Aí, no conceito da estratégia organizacional, o que é a estratégia, né? Ela tem aqui alguns conceitos, ela é definida pelo nível institucional, o prazo de projeção envolve todas as pessoas,
é um mecanismo de aprendizagem, porque reúne informações que são importantes para traçar aí as estratégias, o direcionamento, né, da organização. Aí falamos aqui do planejamento estratégico das etapas, né? Comentamos aqui esse desdobramento. Na verdade, essas duas figuras, né? Elas representam aqui a evolução, a importância e a dimensão da missão dentro do desenvolvimento do planejamento estratégico da empresa. Né? Ele mostra ali as etapas, e nesse segundo demonstrativo, ele apresenta de uma forma mais detalhada, mas seguindo a mesma base, a mesma sequência ali, as etapas do anterior, né? Aqui um pouco mais rica, um pouco mais complementar. Aí nós falamos dos 3 tipos, né, que a TSOF define ali de planejamento estratégico: o conservador, o otimizante e o prospectivo, aquele que é mais ofensivo. E eles são ali definidos de acordo com ali o ramo de atividade, o tipo de negócio da empresa. Né? Alguns exigem que haja um dinamismo, que haja uma inovação muito mais constante, em períodos de tempo muito mais curtos, né? Onde os ciclos de vida dos produtos ou dos serviços ele é bem mais curto, então há necessidade de a empresa estar mudando ali em menores espaços de tempo. Então, vai definir aqui esse tipo de característica, né, do planejamento estratégico de acordo ali com o ramo de atividade da empresa. Então, falamos aqui do planejamento estratégico da gestão de pessoas, né, dentro do planejamento, se adaptando, né, um planejamento adaptativo, um planejamento integrado, que trabalha junto com o planejamento geral da empresa, e o planejamento de RH, que trabalha de forma isolada e vai fornecer as informações ali para alimentar a organização para estar desenvolvendo as estratégias. Aí falamos aqui sobre o papel, né, do planejamento estratégico, as bases do planejamento estratégico devem atender à demanda do trabalho e à oferta do trabalho. Né? Então, a gestão de pessoas, gestão de RH, ele tem que atender ali a necessidade da empresa de contratar e administrar ao mesmo tempo ali as pessoas que vão estar aptas ali a assumir os cargos, né? A demanda e a oferta de pessoas para desempenhar ali o trabalho dentro das organizações. Aí tem os modelos, né, que é baseado na procura, né, o mercado que tem de profissionais aí disponível, o modelo de segmento de cargos, que é mais para grandes empresas, o modelo de substituição de postos chaves, que é baseado lá no plano de cargos de salários, né, o plano de carreira, o modelo de fluxo de pessoal, que é administrado de acordo com a entrada, saída, promoção, transferências dentro da empresa. E o planejamento integrado, que é aquele que vai utilizar ali e aplicar as características de todos os modelos que nós aqui falamos. Né? Então, o integrado, ele engloba ali diversas características que falamos ontem. Eu acho que foi a partir daqui que ele travou, né? Vocês lembram? Ou hoje está travando também? Estão me ouvindo bem hoje? Está fluindo? Ah, tá. Eu acho que foi a partir daqui, Raíra, ou já dos anteriores ali, que ele estava travando.
Foi, então acho que foi a partir daqui que eu comecei a perceber que foi bem no finalzinho, porque antes a gente falou aqui dos modelos, né? Eu comentei mais sobre esse modelo integrado, que ele reúne ali as características dos modelos anteriores. E depois, quando a gente passou para esta última parte, que eu percebi que ele começou a ficar meio lento, sabe? Mas aí, como vocês não falaram, eu imaginei que estava chegando bem aí para vocês. Mas a gente está finalizando aqui esses slides, aí a gente finalizando aqui, eu vou dar uma passada geral no material anterior, né? Destacar aí os tópicos para vocês, porque na próxima aula nossa vai ser a avaliação, né? Que daí é na semana que vem. Combinado? Eu vi lá que vocês já abriram a atividade, o videozinho que eu passei ontem falando sobre a estratégia, né? E que alguns já até responderam lá as questões, já comentaram lá os tópicos que eu destaquei lá para vocês estarem escrevendo sobre o vídeo, ok? Já até vi lá que alguns fizeram. Bom, então aqui, nesse slide, ele mostra os objetivos rotineiros de aperfeiçoamento e inovadores. Então, dentro lá do ambiente organizacional, nós temos aqueles objetivos que têm que ser alcançados, têm que ser cumpridos todos os dias, né, que fazem parte ali da rotina de trabalho da empresa. Tem aqueles objetivos que são os que exigem um aperfeiçoamento, ou seja, uma melhora para que se consiga alcançar aquele objetivo. E os objetivos inovadores, que são aqueles que realmente marcam as mudanças, né? Onde você estava numa situação anterior e passa para uma nova situação. Então, esses três objetivos acontecem dentro do dia a dia do trabalho, né? Lá no ambiente de trabalho. Então, os exemplos aqui de objetivos rotineiros que acontecem lá no dia a dia, que tem que ser cumprido, nesse caso aqui, ele citou lá: treinar 100 homens hora por semana, né? Então, tem que treinar ali por semana 100 homens, 100 homens por semana. Tem que ter um projeto de treinamento que consiga ali atender para conseguir suprir a demanda. Produzir 120 bolas por minuto. Então, o processo de produção ele já está todo programado, ele já está organizado de acordo com a sua capacidade produtiva, de acordo com a sua necessidade de atender ali aos pedidos de vendas, né, que foram feitos. Então, tem que cumprir esse objetivo rotineiro, né, para a empresa conseguir ali atender à demanda. O próximo objetivo, entrevistar 120 candidatos. Então, é lá uma empresa de recrutamento, seleção de pessoas, tem que entrevistar 120 pessoas por dia para conseguir atender à demanda. Manter um índice de rotatividade na empresa de 1% ao mês. Então, isso é uma rotina, tem que procurar manter esse 1%. Manter um índice de absenteísmo em 2%. Então, assim, o índice ali de faltas, ele também tem que ser controlado, é um objetivo rotineiro. Manter o nível de satisfação dos funcionários em 85%. Também é uma rotina que tem que ser acompanhada ali dentro do ambiente de trabalho para manter a produtividade, para manter os funcionários ali realmente conseguindo cumprir ali os seus objetivos e suas metas, né? Os objetivos de aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoamento é aquilo que tem que ser melhorado, aquilo que tem que ser adaptado para que seja utilizado da melhor maneira possível, né? Para que ele consiga trazer os melhores resultados. Então, objetivo de aperfeiçoamento. Primeiro, aumentar a qualidade dos produtos em 5% ao ano, né? É um aperfeiçoamento que tem que ser feito.
elevar o nível de produtividade do pessoal em 5%, né? Então, se de repente o pessoal está conseguindo produzir lá X de unidades lá por mês ou por ano, né? O objetivo é aumentar esse X em 5%. Né? Então, isso é um objetivo ali de aperfeiçoamento. O próximo, incrementar a relação faturamento por funcionário de 210 para 350 reais em um ano. Então, aqui, se cada funcionário, no que ele produz, ele proporciona um resultado, um faturamento de 210 reais, o objetivo é aumentar esse resultado para 350 reais. Isso num período ali de um ano. Então, percebam que os objetivos de aperfeiçoamento, eles têm um período de tempo ali diferente, né? Que ele pode ser ali ao ano, dependendo do tipo de negócio, né? Pode ser ali para 3 meses, para 4 meses, para 6 meses, né? Então, depende ali do ramo de atividade, mas ele não acontece, assim como no rotineiro, que ele acontece ali no dia a dia, ele não acontece de hoje para amanhã, esse objetivo de aperfeiçoamento. Então, ele é um objetivo que ele é traçado para ser alcançado em um determinado tempo, né? O próximo exemplo aqui de aperfeiçoamento é melhorar o atendimento ao cliente, né? Que esse é um processo também que ele vai acontecendo de forma gradativa, vai sendo adaptado aí na organização. E por último ali, acelerar a entrega do pedido ao cliente, não, penúltimo, né? Acelerar a entrega do pedido ao cliente. Então, ali é o processo da logística, que ele tem que ser reorganizado para que os pedidos eles cheguem mais rapidamente aos clientes. E, por último, melhorar o clima organizacional, né? Então, o clima dentro da empresa também exige que haja uma melhora, um aperfeiçoamento, e ele vai acontecendo de forma gradativa também. Então, são ações que são realizadas para que esse clima ele vai se tornando um clima mais agradável, que vai se tornando um clima mais confortável ali para as pessoas que estão trabalhando na empresa. E os objetivos inovadores, né? Então, esses objetivos inovadores são aqueles que realmente transformam, né? Que representam aí, são o reflexo de mudança, né? A inserção de novas tecnologias, novos recursos, novas funções aos produtos e aos serviços, né? Ou melhorar aquilo que já existe, ou criar, né, um novo produto ou um novo serviço. Bom, então, dentro desses objetivos inovadores, nós temos ali criar e desenvolver um produto novo por mês, né? Então, todos os meses vão ser criados novos produtos. Segundo, desenhar um novo programa de treinamento para vendedores dentro de um ano, né? Então, desenhar, reconstruir um programa de treinamento que já existe dentro da empresa, remodelar esse programa de treinamento, obter 100 sugestões mensais dos funcionários. Aqui é aquela administração participativa que busca, né, a opinião, busca a sugestão dos colaboradores, dos funcionários, para poder estar ali implantando na empresa, né, essas sugestões, avaliando, selecionando essas informações.
incentivar a participação dos funcionários nas decisões. Então, a partir do momento que a gestão ela tem essa característica, né, de ser uma gestão mais participativa, que busca esta opinião dos colaboradores, consequentemente, esses colaboradores eles vão se sentir muito mais à vontade, né, para participar desses processos aí de tomadas de decisões, né? Eles vão opinar para que as decisões sejam tomadas. E, por último, ali, implantar um programa de qualidade total, né? Então, esse programa de qualidade total, ele sendo implantado dentro da organização, ele vai acontecer de maneira que todas as etapas dos processos dentro da organização, eles passam por um processo de controle de qualidade, né? Então, esta fase, né, esse objetivo de implantar um programa de qualidade total é exatamente nesse sentido, de melhorar os processos, melhorar a comunicação, melhorar a estrutura organizacional, melhorar o produto, melhorar o atendimento ao cliente, e tudo isso com o objetivo ali de estar alcançando uma qualidade mais apurada ali, né? A qualidade total da organização, tanto na gestão quanto nos produtos. Então, são exemplos aí, né, de objetivos que são cumpridos dentro da organização no dia a dia do trabalho, né? Eles passam aí por essas 3 etapas, né? Essas 3 características, mas todos são objetivos importantes e necessários, né? Já que nós vivemos em um período que exige das empresas que elas estejam em constante processo de mudança, de adaptação, para se adaptar a essa realidade, né, global e competitiva que nós vivenciamos. Então, esses objetivos, eles precisam ser considerados e precisam ser alcançados, realizados, né? Porque desta maneira a empresa vai conseguir ali alcançar os seus resultados. Bom, as bases do planejamento estratégico. Então, nesse slide, ele apresenta aqui, né, algumas situações, né, onde nós temos ali a demanda de trabalho e a demanda de oferta de trabalho. A demanda de trabalho é considerado o ambiente ali dentro da organização. E a demanda de oferta de trabalho é o mercado de trabalho, né? A mão de obra que tem ali disponível. Então, nessa demanda de trabalho, ela envolve ali a demanda de produção e o nível de produtividade. A demanda de produção é a quantidade ali que tem que ser produzida. E o nível de quantidade é a capacidade de produção, né? Quanto é que a empresa consegue produzir com a mão de obra, com os recursos, né, de máquinas, equipamentos que ela possui. E, por outro lado, né, o mercado de trabalho, a oferta de trabalho, ele envolve os funcionários que já estão, né, ali no ambiente de trabalho, né, o mercado interno, e o mercado externo são aqueles, né, possíveis candidatos que têm as qualificações que podem estar contribuindo aí para que a organização ela alcance esse nível de produtividade necessário.
Então, ambas as situações, né, de demanda de trabalho e oferta de trabalho, que é a produção e as pessoas que produzem, elas têm algumas condições e respostas adequadas, né? Então, primeiro, a demanda de trabalho excede a oferta do trabalho. O que acontece quando a demanda excede a oferta? Ela necessita lá de treinamento ou retreinamento. Deixa eu só abrir aqui. A necessidade, então, de treinamento ou retreinar as pessoas, preparar as pessoas, aperfeiçoar, né, a sua aprendizagem, a sua capacidade ali produtiva, né? Tem que planejar sucessões internas, promoções de dentro da companhia, né? Pode acontecer as promoções dentro da própria empresa, pode acontecer um recrutamento externo, trazer, né, pessoas de fora. Subcontratação aqui seria terceirizar, né, ou trazer pessoas de fora. Utilização de pessoal temporário ou tempo parcial. Então, aqui abrir lá um processo de possibilidade das pessoas estarem trabalhando por um determinado período de tempo já determinado, né? E utilizar horas extras. Então, estas situações, né, elas acontecem quando a demanda do trabalho excede a oferta, né? Então, eu tenho lá uma demanda crescente, né? Aumentaram as vendas da empresa, por exemplo, e a quantidade de pessoas que eu tenho disponível não está conseguindo atender. Então, estas são as soluções ali, as condições de respostas mais adequadas. Na situação inversa, né, quando eu tenho lá excesso de oferta de trabalho e quando a oferta de trabalho excede a demanda. Então, eu tenho uma quantidade maior de pessoas querendo trabalhar, mas eu não tenho ali trabalho suficiente. Isso gera o quê? Corte de salário, né? Porque você pode contratar outras pessoas e pagar ali salários menores, hora de trabalho reduzida, compartilhamento de trabalho, demissões, aqueles projetos, né, de demissões voluntárias, desligamentos, que seriam lá as demissões, né? Então, essa situação, ela acontece quando tem pessoas sobrando, né, para realizar ali as atividades. E quando a demanda de trabalho, ela é igual, né, à oferta de trabalho, qual é a condição adequada, a resposta mais adequada que acontece? Primeiro, recolocação de desligados de dentro ou fora da companhia, né? Então, ali é uma situação de equilíbrio, né? Então, você, de repente, pode trazer aquelas pessoas que, nesse momento ali da oferta, né, ser maior do que a demanda, foram desligadas. Então, você pode trazer essas pessoas de volta e pode também fazer as transferências ali dentro da própria organização, né? Transferir ali de função, subir de cargo, enfim, ele vai permitir que sejam feitas aí essas trocas, né? Então, isso acontece ali quando a demanda e a oferta, elas são iguais. Então, já que o planejamento estratégico da gestão de pessoas, ele é elaborado para atender
a demanda e a oferta dos postos, né, e das pessoas para realizar o trabalho, então nós temos aqui estas três situações, né, que podem acontecer ali na empresa, né? Pode ter períodos do ano, dependendo ali da atividade da empresa, pode ter períodos do ano ali que a demanda ela é maior do que a oferta do trabalho. Em outros períodos pode acontecer de a oferta ser maior do que a demanda, e também pode acontecer ali a situação que está acontecendo um equilíbrio ali, que vai conseguir manter as pessoas, né? Então, são ali essas bases que vão definir as estratégias de recursos humanos, né? Para estar ali alimentando a quantidade de pessoas necessárias para a empresa conseguir produzir aquilo que ela tem como objetivo, né? Bom, alternativas de planejamento estratégico de RH. Então, como nós falamos, né, já falamos bastante sobre a primeira etapa do planejamento estratégico é definir e conhecer a missão da empresa, né? Então, ela está aqui, né? Como o topo aqui que vai definir todas as demais ações, né? Então, a missão da organização, ela vai ditar e vai direcionar os objetivos desta organização, os objetivos organizacionais. Esses objetivos organizacionais, eles necessitam dos requisitos de recursos humanos para serem alcançados. Eles precisam de pessoas, porque as empresas, elas são administradas e elas são movidas por pessoas e para pessoas. Então, por isso que para a organização conseguir alcançar esses objetivos, é somente e através de pessoas, mesmo que ela tenha lá as suas máquinas, os seus equipamentos, os seus sistemas operacionais e gerenciais, mesmo assim ela precisa de pessoas para estar ali operando essas máquinas, esses sistemas gerenciais, esses sistemas operacionais, né? Bom, o planejamento desses recursos humanos, o planejamento, a organização dessas pessoas, ele passa por situações ali de expansão, ajustamento, mudança e enxugamento. Então, expansão, o que representa? Expansão é quando acontecem novas admissões. Então, assim, aumentou a demanda da empresa, né? Consequentemente, ela vai precisar admitir mais pessoas para atender a essa demanda, a essa venda que aumentou, né? O ajustamento é se adequar ao mercado, né? Então, as empresas, elas precisam estar constantemente cumprindo aquilo que o mercado está solicitando, né? Aquilo que os clientes estão solicitando com relação à quantidade de produtos, novas funções que estão sendo ali solicitadas pelos clientes. Então, a empresa ela precisa constantemente estar se adequando, se ajustando a essas condições do mercado. Mudança, né, que envolve a inovação e a criatividade. Para conseguir mudar, a empresa precisa inovar, precisa motivar e incentivar a criatividade dos seus colaboradores, para que ela possa estar sempre fazendo algo diferente, né? E ao mesmo tempo motivando a sua equipe de trabalho. E a última
o último item aqui é o enxugamento, onde há necessidade ali de reduzir o pessoal, né? Então, diminuiu a demanda da empresa, né? Então, significa que eu também tenho que diminuir a oferta, eu tenho que diminuir a quantidade de pessoas lá no meu quadro de trabalhadores, né? Então, esse enxugamento, ele passa ali por esse processo de redução de pessoal. Bom, então, o planejamento estratégico, ele é que vai direcionar todas as ações que vão ser realizadas pelos departamentos da organização, né? Então, lá no planejamento estratégico, vão estar registradas, né, todas as estratégias, todos os caminhos, todas as ferramentas que os departamentos terão que utilizar para que a organização realize a sua missão e cumpra os seus objetivos. Então, o planejamento estratégico, ele tem essa finalidade, né, de estar aí registrando e direcionando todo o trabalho, todo o processo de gestão da organização, né? Você trabalhando dentro daquilo que foi planejado, você consegue ter uma noção, né? Consegue ter uma visão do que a empresa precisa alcançar. Por outro lado, né, se a empresa trabalha sem nenhum planejamento, qualquer lugar que ela chegar vai ser lugar, né? Então, ela precisa ter objetivos, metas definidas para que ela saiba onde é que ela vai chegar, né? E a partir dali, ela vai redirecionando, né? Se reposicionando, se reorganizando, vai alimentando esse planejamento estratégico e utilizando ele como base para estar ali executando as suas ações, né? Então, o planejamento estratégico, ele realmente é essencial para o funcionamento e para o sucesso da organização. Sem planejamento, nós não chegamos a lugar algum, né? Bom, então aqui tem uma frase final aqui que diz assim: sem um planejamento estratégico competente, ninguém sobreviverá nesses tempos globalizados. Isso foi Michael Porter que declarou, né? Então, assim, se a empresa não tiver um planejamento estratégico, ela não vai conseguir sobreviver nesse ambiente competitivo, nesse ambiente tão amplo que nós vivemos hoje, né, nesse processo de globalização. Então, as empresas precisam ter um planejamento, elas precisam ter um processo de gestão que valoriza as pessoas, né, que valoriza as equipes de trabalho, para que ela realmente consiga sobreviver, né, que hoje realmente o ambiente ele exige isso dos administradores, né, dos gestores. E a gestão de pessoas, neste contexto, está sendo um recurso estratégico importante que as organizações vêm utilizando, né, por conta dessa importância que as pessoas têm dentro da organização. Então, as pessoas sendo administradas de forma correta, de forma adequada, ela se torna uma estratégia importante. As empresas que valorizam os seus trabalhadores, que incentivam, que desenvolvem o conhecimento dos seus colaboradores,
que promovem uma gestão participativa, que investem no desenvolvimento dos seus líderes, são realmente as empresas que alcançam as melhores posições no mercado. São as empresas que estão conseguindo fazer diferente, que realmente estão conseguindo inovar. Então, isso é uma característica muito exigida hoje, né, das organizações. A gestão de pessoas como ferramenta estratégica, né, que vai ser estratégica ali na hora de dizer onde a empresa é diferente e por quê, né? Porque ela valoriza pessoas, né? As pessoas, elas estão presentes aí em todos os departamentos das empresas. Por isso que ela é tão importante, ok? Bom, então, com relação ao planejamento estratégico de gestão de pessoas, esse último material, né? Querem fazer alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Tudo bem aí? Então tá ok. Então tá jóia. Então nós temos lá no Class, né, postado os materiais que nós tratamos aqui nesse período, né? Então, deixa eu só abrir aqui no Class mesmo, só um minutinho. Vamos ver se eu consigo projetar a tela aí para vocês. Atividades. Vocês estão visualizando aí a minha tela ou não? Não? Deixa eu só ver se eu consigo projetar ela aqui para vocês. Na janela. Agora apareceu materiais aí para vocês? A tela inicial do classe? Ah, tá. Esses 10 minutos, nós vamos usá-lo aqui. Bom, então nós começamos lá, os primeiros slides, eles falavam sobre a gestão de pessoas, né? Então, nós comentamos aqui nesse primeiro slide, no início ele tem um resumo ali, né, do processo de gestão de pessoas. Já vai abrir aqui, só um minutinho. Aí. Então, aqui no início, né, ele traz aqui, deixa eu ver se diminui essa. Ctrl menos. Aí, deixar um pouco menor. Então, aqui ele traz esse resumo, né, da gestão de pessoas, né, o contexto, todo o contexto da gestão de pessoas, que envolve as empresas e as pessoas, o equilíbrio entre os objetivos da empresa e o objetivo de quem trabalha na empresa, os stakeholders, que são os trabalhadores, todas aquelas pessoas envolvidas dentro da organização e fora da organização,
os objetivos da gestão de pessoas, a gestão de pessoas como função de staff, que foi o próximo assunto que nós falamos nos slides seguintes aqui, né? Falamos sobre o processo de centralização e descentralização também, e os processos da gestão de pessoas, as etapas, né, da gestão de pessoas. A primeira etapa da gestão de pessoas é agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Então, isso é a aplicação das pessoas dentro do ambiente de trabalho, né? Ele passa aqui por essas etapas. Aí nós falamos das práticas, né, e das políticas da gestão de pessoas, que ela faz lá a contratação, o treinamento, faz a avaliação, que é o acompanhamento na execução das atividades e das funções dentro da empresa, remunera essas pessoas e proporciona um ambiente de trabalho, uma boa qualidade, né, no ambiente de trabalho. E isso é o que a gestão de pessoas e de RH, ela tem como política, né, tem como prática. Aí, entre essas políticas e práticas, né, conduzir a análise de cargos, estar aqui fazendo o desenho, né, desses cargos e definindo exatamente o que deve ser realizado dentro de cada cargo, dentro de cada função, deixando ali claramente as funções definidas, né? Esse é um dos papéis ali da gestão de pessoas, prever necessidade de trabalho para atender a essa demanda que nós comentamos, né? Oferta e demanda de trabalho. Para isso, ela precisa recrutar os candidatos, orientar e treinar aqueles que são contratados, gerenciar recompensas e salários, administrar esse processo de recompensar as pessoas, de definir os salários, avaliar o desempenho das pessoas, se comprometer com o treinamento e o desenvolvimento do conhecimento, das capacidades e habilidades, né, das pessoas dentro do ambiente de trabalho, e buscar ali um ambiente e uma equipe de trabalho comprometida realmente com aquilo que a empresa, aquilo que a empresa faz, né? Buscar o comprometimento ali da equipe. Alguns pontos de reflexão que nós comentamos, né? Porque a administração de RH é importante, né? Para não acontecer de contratar a pessoa errada, para ter um alto índice de evitar, né? Um alto índice de rotatividade dentro da empresa, ter situações que o funcionário ele não está produzindo aquilo que ele deveria, né? Ele produz muito menos do que aquilo que ele teria condições ali de produzir, criar situações que esses funcionários eles estejam levando a empresa para a justiça, né? E ter uma empresa irregular ali, que não cumpra com as leis, né? Tanto as leis relacionadas às questões do trabalho, como a segurança no trabalho também. Então, por isso que a administração de RH é importante, para evitar essas situações aí, né? A estrutura organizacional, que envolve o organograma, né? Nós falamos sobre, dentro dessa estrutura organizacional, a estrutura formal, que é esse desenho, né, que tem os cargos, as funções ali definidas,
e a informal, que são aquelas relações naturais que acabam se desenvolvendo no ambiente de trabalho, né? As pessoas se aproximam ali por afinidade e isso acaba criando ali um tipo ali de estrutura informal, né? Tem pessoas que são respeitadas ali pela própria condição de interação, ela tem uma facilidade melhor ali de interagir, tem uma forma de se comunicar que se adequa melhor ali pela equipe, então acaba criando essa estrutura informal, né? Não está no organograma, são as relações, né, que acontecem ali no ambiente de trabalho. A posição do RH no organograma, né? Onde que ela deve ficar? Se ela deve ficar lá no nível gerencial, nível administrativo, ou ser um departamento. Nós falamos sobre isso, falamos que o ideal, né, é que ela funcione como uma função de staff, que é esta posição aqui no organograma, ela funciona como uma assessoria que fica entre o executivo e os diretores aqui. Ela vai colher as informações, né, dos níveis de direção e gerencial, filtrar essas informações para que o executivo tome as decisões. Então, essa função de staff, ela trabalha com uma função ali de assessoria, né, de reunir todas as informações para que o executivo tome as decisões. Então, esse é o posicionamento mais adequado, né? Aí ele vai falar nesses slides sobre, né, essa função de staff, tem as definições ali, né, de que é venato, aí tem essa comparação, né, entre a função de staff e a responsabilidade de linha, seria essa gestão de pessoas, responsabilidade de linha, pessoal, seria essa gestão de pessoas estar aqui na mesma linha desses diretores, né, de marketing, financeiro e produção. Então, eu teria aqui o diretor de RH. Então, a função aqui, ela teria a mesma posição aqui dos gerentes de linha, tá? Então, esse é o comparativo que ele está fazendo aqui nessa demonstração, tá? Então, aqui, como responsabilidade de linha, que função de staff. Então, ele traz ali as características. Aí ele mostrou, né, nós definimos ali o modelo centralizado no processo de
Voltando aqui, pessoal. Estamos voltando aqui, né? Bom, então, retomando aqui o que nós estávamos ali falando. Vou ter que abrir de novo aqui, peraí. Até os níveis gerenciais ali, vocês acompanharam? Aquele último slide do organograma? Vamos ver aqui, peraí, deixa eu abrir aqui. Aqui. Desce. Não fique lento, não. Até aqui, pessoal, vocês visualizaram esse último slide? Pessoal, foi até ali que vocês visualizaram? Isso. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, né, a estrutura da gestão de pessoas. Nós temos a representação aqui, a primeira em azul, que é uma representação funcional. E essa coloridinha aqui do lado direito é uma representação em rede, tá? Então, a representação funcional, olha, veja que eles têm os níveis hierárquicos aqui, né? Tem o CEO aqui, os diretores, os gerentes e o operacional, né? Onde tá, quem está em cima, ele tem poder de comando sobre os que estão aqui abaixo. Já nesse modelo, né, de gestão em rede, é uma abordagem sistêmica, né, a ênfase é no processo e não nos níveis aqui de comando. Então, eles estão todos aqui interligados e conectados. Então, esse modelo é o modelo que atende a essa nova necessidade que nós temos hoje, de ter equipes de trabalho realmente engajadas no processo de trabalho, equipes de trabalhos que colaboram com as tomadas de decisões e contribuem, né, para que a organização alcance os objetivos gerais e, consequentemente, cada pessoa que alcance o seu objetivo pessoal também, né? Se a empresa crescer, quem trabalha na empresa também vai estar bem, também vai crescer, né? Aí tem um videozinho que vocês podem visualizar e refletir sobre esses pontos, né? No vídeo ele fala sobre criar expectativa aí nas pessoas e não atender a essas expectativas. Então, é um videozinho bacana para a gente pensar nesses pontos. Então, isso foram lá as primeiras aulas. Depois, nós falamos sobre a evolução da gestão de pessoas. Nesses slides aqui de evolução de gestão de pessoas, são aquelas 3 etapas, né, que mostram a evolução da gestão de pessoas de acordo com as necessidades que foram surgindo, né? Então, a primeira fase foi da era industrial clássica, administração clássica, que o desenho, né, da organização
era da estrutura, né, organizacional, ele era em níveis aqui hierárquicos, né, dividido em vários níveis, ele tem as características aqui desse período. O segundo período, de 1950 até 1990, foi o período da industrialização neoclássica. Então, nesse período, houve uma evolução daquele organograma, né? Então, diminuiu aqui a quantidade de nível, aqui só tem 3 níveis, lá nós tínhamos 5 níveis. E as funções aqui, elas passaram a ter, né, elas passaram a ter mais funções em linhas de comando aqui de igual comando, né? Então, esse modelo matricial aqui. E a era da informação, que é o modelo que nós vivenciamos até hoje, ele é caracterizado ali por aquele processo onde acontece a interação entre todos os departamentos e todas as funções. Ela é em forma de círculo, não tem aquela questão dos níveis hierárquicos, né? Então, ele fala sobre essas características, fala sobre as preocupações do futuro, nós conversamos sobre essas preocupações do futuro para as empresas, e tem uma atividadezinha aqui no final também que vocês fizeram. Aí os desafios, né, da gestão de pessoas, que estão relacionados à situação atual, né, que representa um ambiente dinâmico, competitivo, que as empresas têm que estar aí enfrentando, né? Então, as tendências aqui atuais no mundo moderno, que envolve lá a globalização, a tecnologia, a informação, a importância do conhecimento, os serviços, a ênfase é no cliente, tem que focar na qualidade, na produtividade, ser competitivo, né? Então, a gestão de pessoas, ela tem que envolver-se com a organização para que a organização, ela vença esses desafios, né? Então, nós falamos aí sobre esses desafios e as características que vão conseguir aí superar essas dificuldades, né? Falamos ali sobre o papel do RH, o resultado esperado, a principal característica é a atividade, né? Quando se trata da estratégia de recursos humanos, quando se trata da infraestrutura da empresa, da contribuição dos funcionários e da inovação, né? Então, nós temos ali essas definições. Aqui ele fala sobre como era a gestão de pessoas antes e como ela é agora e prevista para o futuro. Aí falamos sobre o Dawsing, né, que envolve aquele processo de reestruturação, reorganização das funções, dos departamentos, para cortar aqueles custos, aqueles gastos, né, desnecessários, o enxugamento, né, representa o enxugamento, né, o benchmark, que é a empresa analisar a estratégia do melhor para poder se posicionar, aí essa questão da estratégia, né, o que a estratégia define ali, permite definir pela empresa, as necessidades da nova gestão de pessoas, o comparativo aqui de como era antes e como é agora. E, por último, aqui, os slides da aula anterior e desta última aula que nós estávamos vendo, né? Então, todo esse material está nesta pastinha de materiais. Tem a pastinha das atividades. Vejam, né, qual atividade vocês ainda não fizeram, podem estar fazendo ainda. E na próxima aula a gente vai ter aqui a avaliação, né, que vai completar ali
a nota desse bimestre, tá? Então, o material que a gente vai estar utilizando aí para fazer a prova é esse que está nessa pasta aí de materiais, certo? Vocês podem estar aí consultando. Eu vou estar disponibilizando o link. Abro a Meet, né, para a gente iniciar a prova. E depois a gente fica aí para qualquer dúvida, dificuldade que vocês tiverem, a gente vai estar à disposição, né? Como nas provas anteriores aí que nós fizemos. Combinado? Tudo bem? Ok? Alguma dúvida? Bom, qualquer dúvida, né? Eu estou à disposição, tá bom? Depois da prova, eu acho que não, sabe por quê? Porque nós vamos ter feriado logo lá, né, em outubro, e depois do feriado a gente vai ter uma semana de palestras, né, que é a semana do administrador. Então, a semana lá do dia dito, tá? Então, a gente vai ter algumas palestras, a gente está vendo aí um pessoal bacana para falar para a gente. Inclusive, tem lá uma pessoa lá da diretoria do CRA, que vem falar sobre a questão de desenvolvimento para nós. Bem bacana. O material que eles têm lá, bem jóia, do CRA, lá de Curitiba, eles vêm falar para a gente. E aí tem. Em dezembro, vi. Os exames finais, eles vão até o dia 14 de dezembro. Então, a nossa avaliação vai ser lá naquela última semana de novembro. Tá bom? Então, vai ser lá, depois tem um período de novembro, tá? Aí depois tem quem perdeu prova, que vai ter um período para fazer, quem ficar para exame, que vai ter um período para fazer, que daí vai até lá nessa segunda semana aí de dezembro, tá bom? Uhum. Então foi remodelado lá o calendário, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Daí lá em outubro a gente vai ter essa semana, né, que a gente está terminando de definir aí as palestras. E aí a gente, né, depois da semana de provas aí, a gente já começa com atividades, com conteúdo, para a gente não perder muito tempo, porque esse tempo que fica aí de novembro e dezembro, outubro, novembro, é bem corridinho, viu? Não dá para fazer nada praticamente. Até porque novembro a gente tem feriado lá. Acho que não pega dia de aula nosso, mas pega. Acho que terça-feira que vai ter feriado. Mas mesmo assim, tá? Mas a gente vai conversando daí, tá bom? Bom, então até terça que vem, né, que vai ser a nossa prova, a gente envia lá para vocês o link e a gente vai conversando também. Até lá. Tá joia, pessoal? Professora, Então tá bom. Tudo bem, Lucas? tudo bem, senhora? Tudo bem. A, Graças a Deus. das- não é a do Carlos na terça, professora? É na quarta? Então tá bom. Se não me engano, era Acho na que quarta. terça-feira é uma outra turma. Então é quarta-feira a nossa prova. Então tá Até certo. quarta que vem, né? O Marco e o Gabriel estavam também lá na primeira aula, não entraram aqui na segunda, né? Mas eu incluo eles. Tá. Eu incluo eles aqui na nossa chamada, tá bom? Pessoal, obrigada aí pela presença. Bom final de semana aí para você.